Você se lembra da Copa do Mundo de 2002? Muitos que acompanham o canal eram novos demais para saber, ou sequer tinham nascido nessa época. Essa Copa aconteceu do outro lado do mundo, numa sede compartilhada por Japão e Coreia do Sul. Mas o que pouca gente da atual geração sabe é que essa foi uma das Copas do Mundo mais odiadas de toda a história. E nem foi pelo fato de o Brasil ter sido campeão. O grande culpado disso foi um árbitro equatoriano, que durante as oitavas de final, cometeu um dos maiores roubos da história do futebol. Segundo investigações, ele foi comprado durante a Copa para favorecer uma das equipes, e fez seu trabalho de um modo muito bem feito. A carreira desse árbitro foi tão fora da curva, no mau sentido, que em certo momento foi preso acusado de tráfico de drogas. Parece história de filme, né? Mas aconteceu de verdade na vida de Byron Moreno, o árbitro mais odiado do futebol. Mas antes de assistir e descobrir a relação que existe entre o tráfico de drogas e o roubo dentro de campo, inscreva-se no canal e dê o like no vídeo. Assim você apoia o torcedor curioso e nos motiva a continuar trazendo vídeos de qualidade para o canal. Alguma vez na vida você ouviu falar sobre Byron Moreno? Se sua resposta for não, saiba que não é o único. Esse nome era praticamente desconhecido na Europa e no mundo inteiro, até a Copa do Mundo de 2002. Naquela competição, ele fez algo que não apenas o fez surgir para todos os que assistiam, como também o fez ser odiado por toda uma geração. Os únicos que não ligaram muito com o que o Byron Moreno fez foram os brazucas, que no fim daquela Copa do Mundo, levantaram a taça. Mas isso é história para outro vídeo. Não é normal e nem aconselhável que árbitros se destaquem dentro de uma partida de futebol. O certo é que o jogo ocorra sem a interferência errada deles, seja o juiz principal, os bandeirinhas ou o quarto árbitro. Sem contar que agora existem também os árbitros de vídeo, né? Que no Brasil não funcionam quase nunca. A partida do dia 18 de junho de 2002, no estádio de Daejeon, Coreia do Sul, era para ser mais um jogo normal, sem interferência dos caras vestidos de preto. Porém, aquela partida de oitavas de final disputada entre Itália e Coreia do Sul foi tudo, menos um jogo normal. Naquele dia, Byron Moreno virou uma personalidade relevante para o mundo do futebol, mas não por um bom motivo. O que exatamente aconteceu ali? O que esse jogo tem a ver com Byron Moreno ter sido preso por tráfico de drogas? A Itália era amplamente favorita não apenas para se classificar, mas para ser a campeã do torneio. A Azzurra contava com as estrelas como Buffon, Panucci, Maldini, Nesta, Del Piero, Totti e Vieri. Era tipo aqueles times da Adidas e da Nike, que tinha no Pro Evolution Soccer do PlayStation 2, só com craque. A então tricampeã Itália tinha tudo para ir para as quartas, só não contava que teria um árbitro como Byron Moreno em seu caminho. No tempo normal, o árbitro equatoriano fez o que se espera de um profissional do ramo, quase não apareceu em campo e marcou de forma correta um pênalti a favor dos sul-coreanos. O pênalti acabou sendo desperdiçado pelos sul-coreanos, depois de uma bela defesa do goleiro italiano Buffon. Mas esse gol nem ia fazer tanta falta assim. Após o pênalti perdido, o jogo continuou normalmente, com o domínio do time italiano. De dentro do gramado, Byron Moreno viu Vieri abrir o placar para a Itália. Depois, aos 28 minutos, Totti acabou sendo punido com cartão amarelo, após uma dividida aérea. Ele ainda não sabia, mas iria pagar caro por aquela falta. O jogo continuou e o árbitro apitou o centro de campo quando Seul empatou para os donos da casa, aos 43 do segundo tempo, levando a partida para a prorrogação. Durante o tempo normal, Moreno agiu como um árbitro de padrão FIFA, assinalando corretamente. No entanto, quando a prorroga chegou, foi o momento de a estrela de Moreno finalmente começar a aparecer. Primeiro, Byron Moreno expulsou Totti em um lance pra lá de polêmico. O jogador da Roma invadiu a área coreana e foi derrubado por Song, como fazem todos os jogadores, principalmente o ex-Kaikai Neymar. Totti pediu pênalti, mas não conseguiu o afeto do árbitro. Ao contrário disso, Totti recebeu cartão amarelo por simulação, e como Totti já tinha um cartão da mesma cor, acabou sendo expulso com um cartão vermelho. Os italianos ficaram loucos de tanto reclamar e quase partiram para cima do juiz, que não quis nem saber. Pouco tempo depois, Tomasi recebeu a bola em condição legal, um passe na cara do goleiro e marcou o gol. Só que essa corrida não valeu de nada, visto que o bandeira assinou o impedimento de forma errada. Finalmente, aos 10 minutos do segundo tempo de prorrogação, a Coreia conseguiu um gol inevitável e que a colocou numa disputa inédita de quartas de final. O juiz, principal responsável por tirar a Itália da disputa, se tornou uma pessoa não grata no país europeu, completamente odiado. Dá até para imaginar todos os italianos reclamando com ele, fazendo aquele sinalzinho com a mão que é característico. A Coreia passou a enfrentar a Espanha nas quartas, e foi ainda mais bizarro. Os espanhóis fizeram de tudo para tirar o zero do placar, mas não conseguiram passar por alguém que nem estava com o uniforme adversário, o juiz. O árbitro egípcio anulou o gol do 1 a 0 da Espanha no tempo normal. e depois mais um na prorrogação.
Com isso, a partida foi para os pênaltis e a Coreia do Sul venceu roubado. Após aquela Copa, o mundo voltou-se contra a Coreia do Sul. O time que poderia ser uma zebra aceita por todos e amada, tornou-se um inimigo chato e favorecido a ser batido. Ninguém ficou triste quando foram eliminados na semifinal pela Alemanha. Mas além da Coreia, todos ficaram muito revoltados com as atuações de Byron Moreno. O próprio Francesco Totti, que recebeu o vermelho após possível simulação, foi à mídia e acabou com a raça de Moreno. Ele até mesmo chamou o árbitro de gordo e disse que seus 20 quilos a mais deviam o impedir de ser colocado para apitar uma partida tão importante. Talvez a história do jogo de Itália e Coreia tivesse sido outra se os italianos tivessem se preocupado em conhecer mais sobre Byron Moreno antes daquela partida de Copa do Mundo. Apesar de ser um árbitro FIFA, ele já tinha uma ficha bem suja. Por exemplo, durante a Copa América de 1997, o equatoriano expulsou 3 jogadores da Argentina em apenas 2 minutos, em um duelo contra o Peru. Na ocasião, os hermanos perderam por 2-1 e ficaram muito pistolas com Moreno. Somente um ano depois, em um confronto no Rio de Janeiro entre o Vasco e a América, expulsou nada menos que 6 jogadores, 2 vascaínos e 4 mexicanos. Mas é como dizem por aí, nada é tão ruim que não possa piorar. Em seu país, o Equador, Moreno encerrou uma partida aos 28 minutos do segundo tempo, depois de ter expulsado 7 jogadores. Não é por menos que no Equador, Byron Moreno tenha ganhado o apelido de O Justiceiro. Mas ainda não acabamos de falar sobre os roubos de Moreno. Numa outra partida do campeonato equatoriano, o juiz deu um acréscimo de 13 minutos. Ele só acabou o jogo quando o time da LDU marcou o gol da vitória contra o Barcelona de Guayaquil. Mas a pergunta que não quer calar é: será que ninguém percebeu todas essas irregularidades? Ninguém deu uma lição nesse juiz ladrão? Felizmente, no fim de 2002, Byron Moreno foi suspenso por 20 rodadas pela Federação de Futebol do Equador. Ele voltou ao serviço em abril de 2003 e, sem causar surpresas, cometeu mais erros. Não demorou e Moreno se aposentou da carreira, talvez tenha criado alguma vergonha na cara. Mas e o tráfico de drogas, do qual falei desde o início do vídeo? O que tem a ver com o juiz ladrão e odiado? Byron Moreno se tornou comentarista esportivo no Equador e foi praticamente esquecido pelo mundo até o ano de 2010. Naquele ano, ele foi pego no aeroporto John Kennedy, em Nova York, com 6 quilos de heroína. A droga estava escondida em 10 sacolas plásticas, que foram coladas em seu corpo inteiro. O ex-árbitro acabou sendo preso nos Estados Unidos e, depois de assumir o crime, recebeu pena de 30 meses. Acabou saindo após 26 meses por bom comportamento e, desde então, desapareceu da mídia. Tudo o que realizou em sua carreira fez com que Byron Moreno se tornasse o árbitro mais odiado da história. Os italianos até hoje não aguentam vê-lo e é sempre xingado quando vai passar férias no país europeu. Mas o que acham de pararmos de falar sobre árbitros ruins e contar a história daquele que é considerado o melhor árbitro da história? Tudo o que você precisa fazer é clicar nesse ícone aí da tela.